Olá, galerinha! Beleza? Sou Isaac. Voltamos com mais um React aqui no Isaac React. Essa que é de uma satisfatória dos influenciadores do canal Lungus. Vamos ver. Se vocês concordarem com essa React, comente aqui embaixo. Ou se não, também comente aqui embaixo. 15 de abril de 2026. Esse é o exato momento da maior queda que a internet já presenciou. Pelo menos 1,8 bilhão de reais que até então estavam nas mãos dessa turma foram tomados do dia pra noite. Mas antes que você possa comemorar, eu vou te mostrar como, infelizmente, essa notícia é muito pior do que você imagina. Precisou chegar a 260 bilhões de reais pra alguém pensar que, opa, acho que tem alguma coisa errada aqui? Foi preso o funkeiro MC Pose do Rodo, o MC Ria São Paulo. Sabe o que me deixa mais puto ainda agora, pra terminar de lascar? O influencer Cris Dias e a esposa dele, Débora Paixão, Rodrigo Oliveira, fundador da GR6 Eventos. Eles voltam depois ainda mais famosos. Esse não é mais um vídeo mostrando notícias genéricas e superficiais sobre esses MCs, influenciadores e donos da Showcase sendo presos. Esse é um vídeo sobre manipulação mental de 80 milhões de pessoas, sobre como pactos fazem o tráfico lucrar 1,8 bilhão de reais, sobre controle de narrativa e, principalmente, sobre como essas prisões podem se tornar um problema nas eleições desse ano. Existem 3 motivos que explicam a satisfatória queda dos que são suspeitos pelo maior esquema de lavagem de dinheiro da internet brasileira. Mas você vai entender como, ao mesmo tempo em que esse grande problema pode estar prestes a ser resolvido, podem vir dezenas de outros ainda piores. Primeiro motivo, o dilema do prisioneiro. Qual é o MC mais rico do funk, mano? A conta do banco do amigo é o CNPJ ou o dinheiro, isso aí? Rian SP. SP. Ó. Só o seu CPF ou o dinheiro do banco? A ideia dele tá Esse querendo coisa que foi explanar preso. o O mais rico do funk, de fato, é o RSP. Hoje não tem mais essa discussão. Hoje, uma boa parte dos MCs, eles servem pra lavar dinheiro do tráfico de drogas. MC Rian SP foi preso temporariamente na operação e, junto com ele, entre diversos outros bens extravagantes apreendidos, teve uma corrente de ouro com a imagem do Pablo Escobar, o maior traficante da humanidade. Guarde essa informação porque ela é importante. A CNN diz que Rian é tratado pelos investigadores como um líder do esquema, e ali supostamente cada um tinha o seu devido papel. Ninguém consegue lavar 1,8 bilhão de reais sozinho. Então, se ele realmente ocupava uma posição central dentro desse esquema, a pergunta não é só como ele ganhava dinheiro. A pergunta é como se mantém uma rede com vários dos maiores influenciadores do Brasil funcionando em silêncio por tanto tempo. Essas pessoas públicas com muitos seguidores conseguem movimentar grandes quantias sem chamar a atenção dos sistemas de compliance das autoridades e dos bancos. MC Pose do Rodo, MC Rian SP e o criador da página Showcase. Então eles são muito úteis e facilmente recrutáveis por essas organizações. Cris Dias, outros influenciadores. Só nessa operação, mais de 45 mandados de busca e apreensão. Imagine 2 ladrões que foram presos pelo mesmo crime. Eles estão em celas separadas, sem chance de conversar. O juiz oferece o mesmo acordo para os dois. Se os dois ficarem em silêncio, cada um pega apenas 2 anos de prisão. Se um delatar o outro e o comparsa ficar calado, o delator sai livre e o outro pega 10 anos. Mas se os dois delatarem, cada um recebe 5 anos. O detalhe é que nenhum sabe o que o outro vai escolher. E aí surge o dilema. A melhor opção coletiva seria o silêncio. Apenas 2 anos para cada um. Mas o medo de ser traído empurra os dois para traírem um parceiro. No fim, quase sempre acabam escolhendo o pior cenário possível. Ambos pegam 5 anos porque não conseguem confiar. Agora troca esses 2 criminosos pelos suspeitos dessa operação e do outro lado os vendedores de substâncias. As facções precisam fazer com que influenciadores colaborem para que o dinheiro seja devidamente limpo e inserido no sistema. Mas para fazer isso sem levantar suspeitas, para que influenciadores não desistam do esquema ou entreguem tudo para a polícia, eles precisam de lealdade. Eles precisam fazer com que nesse dilema do prisioneiro eles sempre escolham cooperar e nunca escolham trair. Mas como fazer isso de uma forma segura e garantida? Aprenda a Baixe o Todas essas pessoas no poder, a elite, são todas Esse cara é amigas massa, umas essa das pessoa outras. Se você já- faz parte da elite, seu maior problema é confiança. Como você pode confiar que aquela pessoa não vai te delatar nessa luta política? E a resposta é, bem, vocês se chantageiam, certo? Existe uma explicação de um chinês chamado Professor Jiang que diz que os maiores poderosos do mundo só conseguem confiar uns nos outros e cooperar entre si fazendo pactos, coisas ruins juntos, e estando todos comprometidos que se cria uma forma eficiente de manter alguém preso a uma rede, porque uma vez envolvida a pessoa também precisa proteger a si mesma. Então, em um suposto esquema como esse, imagine se em algum momento alguma mensagem ou alguma ideologia que favoreça o crime organizado precisa ser passada, se a imagem de alguém precisa ser limpa, se alguma
uma cortina de fumaças precise ser jogada na mídia. Será que esses famosos não iriam colaborar e passar essa mensagem adiante, implantando sutilmente essas ideologias em seu público? Juntos, os investigados possuem mais de 80 milhões de seguidores. São os artistas mais ouvidos do país, são as páginas mais famosas do país. Imagine o que poderiam fazer juntos caso precisassem passar alguma ideologia específica. Mesmo com todo esse poder em mãos, você ainda se pergunta como a polícia nunca desconfiou de tudo isso antes. Por que parece ter demorado tanto tempo, tantos bilhões de reais supostamente lavados para eles descobrirem algo? Segundo motivo, o esquema de lavagem. O que foi apreendido do MC Rian? Um colar, um símbolo, do estado de São Paulo e dentro uma imagem do Pablo Escobar. A Polícia Federal disse que o grupo liderado por MC Rian SP lavou dinheiro do tráfico de 3 toneladas de cocaína enviadas para o exterior. Mas aqui alguém que gosta muito do nicho, para ter um colar com a foto do Pablo Escobar, né? As pessoas não têm a verdadeira dimensão do poder do tráfico de drogas no Brasil. Talvez essa seja a única instituição que deu certo nesse país. E o motivo desse sucesso está na lavagem de dinheiro, mais precisamente na arte de lavar dinheiro sem levantar suspeitas. Todo ano o tráfico movimenta cerca de 335 bilhões de reais somente com o comércio de coca. Fora os 61 bilhões de reais no mercado de combustíveis clandestinos, comércio ilegal de bebidas e cigarros, gerando cerca de 57 bilhões e 10 bilhões de reais, respectivamente. Mas todo esse dinheiro não vale absolutamente nada se ele não for limpo, se ele não entrar no sistema financeiro de alguma forma lícita, ou que pelo menos pareça legal. É justamente aí, lembrando da corrente do Pablo Escobar, que você entende como esse jogo da lavagem de dinheiro funciona. O mesmo Pablo Escobar, estampado e idolatrado na corrente de ASP, tinha um contador chamado Robert Mazur. Esse Robert foi o principal contador do crime, que limpava bilhões de dólares que Pablo Escobar faturava todos os meses. Um esquema semelhante ao que foi deflagrado na Operação Narcofluxo. Robert dizia que existem 3 passos necessários para lavar dinheiro sem levantar suspeitas. Somente assim você vai entender o verdadeiro potencial de divulgar rifas, plataformas de tigrinho duvidosas, fazer publis e shows superfaturados para lavagem de toneladas de dinheiro sujo. O primeiro passo é a colocação, inserir o dinheiro sujo no sistema. Robert conta que passou 1 ano e meio criando uma persona chamada Robert Muzella. Ele andava de Rolls Royce, jatos particulares, tinha os negócios mais aleatórios possíveis e movimentava muito dinheiro em espécie. E isso dava a ele a possibilidade de inserir milhões de reais no sistema sem que ninguém desconfiasse. Afinal, sua persona era de um milionário. Alguma coincidência com o estilo de vida dos suspeitos da investigação? Estilo de vida luxuoso, mulheres, carros, mansões, correntes de ouro, a persona perfeita para esse esquema. Depois, o segundo passo é a ocultação. Layering é um processo de usar várias empresas offshore para disfarçar a origem do dinheiro. Robert conta que Pablo Escobar criava um certificado de depósito em Luxemburgo. Esse valor era usado para garantia de um empréstimo lá de Paris, feito para uma empresa em Gibraltar. Depois o dinheiro seguia para o Panamá e então para as contas controladas pelos traficantes. Uma das suspeitas da investigação é que os artistas praticavam evasão de divisas, ocultavam bens e dinheiro mandando valores para o exterior em criptoativos. Só então, o terceiro princípio da lavagem de dinheiro de Pablo Escobar mostra que mesmo com todas essas técnicas, a polícia ainda poderia descobrir tudo. Por isso também fazem a integração, fazem o dinheiro parecer limpo. Robert Mazur conta que passou por uma agência do que era o 7º maior banco privado do mundo na época, chamado BCCI. Ele conta que confessou que trabalhava para traficantes em Medellín e, por incrível que pareça, a resposta do banco foi que eles tinham muitos clientes desse ramo. É aí que você percebe que as quedas mais satisfatórias da internet, diversos famosos suspeitos de lavarem bilhões de reais, pode, na verdade, esconder um problema ainda mais grave, um problema no próprio sistema prestes a estourar nessas eleições. Terceiro motivo, o Estado. Quem é que dentro da estrutura de vigilância do Estado Porque eu sei que os policiais se lascaram para conseguir prender esses caras e daqui a pouco eles vão estar soltos. não fez o seu trabalho e permitiu que esta farra do crime acontecesse e chegasse a esse tamanho? Você já parou para pensar por que o narcotráfico nunca acaba? Porque mesmo com bilhões de reais investidos em segurança, operações policiais cinematográficas, helicópteros, tanques, agentes treinados, os grandes chefes continuam soltos e os esquemas continuam operando como se nada tivesse acontecido. O tráfico de drogas no Brasil sozinho movimenta mais de 335 bilhões por ano. Segundo reportagens, a própria investigação Narcofluxo deflagrou movimentações financeiras que passam dos 260 bilhões de reais. Tudo isso precisa ser lavado, ou seja, esse dinheiro sujo precisa entrar no sistema como se fosse limpo. E para fazer isso, eles compram negócios, imóveis, criam empresas de fachada e principalmente pagam impostos. O narcotráfico paga impostos e paga com um sorriso no rosto. E nesse ponto, o governo e o traficante estão do mesmo lado. É igual aquele dilema dos prisioneiros. Mesmo que sem querer, o próprio sistema colabora com o narcotráfico e vice-versa. Mas com tanto dinheiro em caixa, o crime ainda precisa proteger seus interesses. E para fazer isso, ele compra influência, financia campanhas políticas, deputados
deputados, vereadores, prefeitos, até governadores. Todos têm um preço. Nos dias atuais, talvez o novo poder esteja migrando para a mão dos influenciadores. São eles que influenciam o brasileiro médio a votar em um determinado candidato. São eles que influenciam os jovens a jogarem no Tigre, a gastarem seu dinheiro em bar e funk ou em rifas. Pouco a pouco, eles se infiltram em todas as esferas do poder. Enquanto isso, o pequeno empresário que só quer pagar menos imposto vira alvo da receita, porque ele não compra o político, ele não financia a campanha, ele não tem milhões de reais para lavar e muito menos organiza rifas falsas com influenciadores. Só tenta sobreviver com o que tem. Como é de costume em ano de eleição, pode esperar político usando essa pauta para se promover, para fazer campanha dizendo que vai acabar com o tráfico, para tentar pegar uma caroninha em operações como essa da Polícia Federal, principalmente as operações mais midiáticas envolvendo artistas e pessoas famosas. Essas quedas não se tratam apenas de artistas envolvidos em lavagem, mas de uma estrutura em que dinheiro sujo compra influência, influência molda narrativa, narrativa muda voto e voto muda o próprio sistema, favorecendo o tráfico. Se quiser entender mais sobre como operações assim mudam completamente os rumos de um país, torne-se membro do canal e assista o vídeo em sua tela, onde eu te explico a geopolítica do crime e como a maior facção criminosa no Brasil está no meio disso. Te vejo lá. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês gostaram. Deixa o sininho, comenta, compartilha. Dá um destaque, seu destaque. Tchau.